Esta é a missa da unidade, a missa do Crisma, a celebração na qual a Igreja revela como comunhão viva o bispo com seu presbitério, os presbíteros unidos entre si e todo o povo reunido ao redor do altar da nossa catedral para este louvor a Deus pelo dom da nossa Igreja. Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos Oficial. E esse vídeo é uma maravilhosa homilia do nosso querido bispo Dom Adair José Guimarães. Essa homilia e da Santa Missa do Crisma, a celebração na qual a Igreja revela como comunhão viva o bispo com o seu presbitério, os presbíteros unidos entre si e todo o povo reunido ao redor do altar da catedral, para esse louvor a Deus pelo dom da nossa Igreja. Dom Adair fala que hoje, mais do que nunca, eles contemplam aquilo que eles são. Uma Igreja ungida, enviada, servidora, missionária e unida. Que todos somos missionários e evangelizadores. E os padres são os primeiros a serem chamados e enviados para evangelizar o povo. Como é linda a nossa Santa Igreja Católica! Como é lindo ser católica, mas não é fácil ser católico. Assista o vídeo até o final, que é muito importante, para nos aprofundarmos nos mistérios da Semana Santa. Peço para você não esquecer de se inscrever no canal, de dar um like, de comentar, de compartilhar com seus parentes e amigos. Isso é muito importante para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Peço também para você seguir o nosso perfil lá no Instagram. Se você puder se tornar membro do canal, o valor é muito baixo, garanto que não vai mexer no seu bolso, mas que nos ajuda muito. Muito obrigada, Deus te abençoe. Muito estimado Padre Jesus Joaquim, nosso digníssimo vigário-geral, em nome do qual saúdo todos os irmãos sacerdotes, diáconos, queridas religiosas e religiosos, seminaristas, povo de Deus aqui reunido nesta Catedral da Imaculada Conceição, queridos internautas, radioouvintes da Rádio Imaculada, a voz da Diocese de Formosa. Hoje o coração da nossa Diocese pulsa de modo muito especial nesta missa da unidade, a missa do clero, a missa da bênção dos santos óleos do batismo e dos enfermos e a consagração do Crisma. Para aqueles que nos assistem de longe, esta missa comumente é celebrada às quintas-feiras pela manhã nas catedrais. Mas em razão das distâncias da nossa diocese, nós a antecipamos já desde sempre para o dia de hoje, para facilitar a vida, sobretudo dos nossos sacerdotes que operam a sua missão em lugares tão distantes. Esta é a missa da unidade, a missa do Crisma, a celebração na qual a Igreja revela como comunhão viva o bispo com seu presbitério, os presbíteros unidos entre si e todo o povo reunido ao redor do altar da nossa catedral para este louvor a Deus pelo dom da nossa Igreja. Estivemos hoje durante a tarde na paróquia Nossa Senhora Aparecida, sob os cuidados do Padre Jarbas e do Padre Zuis, onde tivemos o nosso momento de meditação da palavra do Santo Padre, o Papa Leão XIV, e depois a recitação das vésperas. E seguimos para esta nossa Igreja Mãe, para este momento. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca,
nós contemplamos aquilo que somos: uma igreja ungida, enviada, servidora, missionária e unida. Esta celebração adquire ainda mais profundidade porque estamos iniciando o primeiro ano temático de preparação para o jubileu dos 50 anos da nossa diocese, que celebraremos com alegria e júbilo em 2029. E este primeiro ano é dedicado ao querigma, ao anúncio missionário fundamental da fé. Por isso, hoje a palavra de Deus nos recorda que, antes de tudo, somos evangelizadores. E de modo particular, o sacerdote é chamado a ser o primeiro anunciador, o primeiro testemunho vivo do Evangelho. A primeira leitura nos coloca diante de uma palavra que é chave para compreender a celebração de hoje. O profeta Isaías traz-nos esta belíssima passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esta unção não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual, força viva do querigma, do anunciador, do evangelizador. Deus unge para enviar, e os que são enviados vão como discípulos missionários do anúncio. Deus consagra-nos para uma missão, e essa palavra que encontramos no profeta é assumida plenamente por Cristo no Evangelho que acabamos de ouvir dos lábios do nosso diácono. Hoje se cumpriu esta escritura. Cristo é o ungido por excelência, o Cristo, o Messias. E é justamente desta unção de Cristo que nasce o nosso sacerdócio ministerial. Porque o povo de Deus é agraciado com o sacerdócio batismal, como todos nós também sacerdotes. Mas como nos atesta o apóstolo Pedro, nós sacerdotes somos ungidos para dar a guarida necessária da espiritualidade e da sacramentalidade ao sacerdócio batismal. E é justamente desta unção que a igreja necessita e vive, a unção do Cristo que é dada aos sacerdotes. Nós somos homens, humanos, miseráveis como qualquer outro ser humano, mas nós somos investidos de um ministério, de um ofício, de uma unção que nem nós mesmos sacerdotes sabemos da sua extensão e da sua profundidade. Porque o Senhor fez de nós um reino, sacerdotes para Deus seu Pai. E aqui está a raiz da nossa identidade. Não somos sacerdotes por mérito humano, mas por participação na unção do Cristo. Somos configurados a Ele, enviados por Ele, sustentados por Ele na nossa fragilidade humana. Meus caríssimos irmãos sacerdotes, esta celebração nos leva a um momento profundamente pessoal e eclesial, a renovação das promessas sacerdotais. Hoje, cada um dos senhores volta espiritualmente ao dia da sua ordenação, aquele dia tão glorioso, único, irrepetível, que durante anos foi preparado e sonhado no seminário. E quando nós ordenamos sacerdotes, parece que aquela ordenação é algo que vai ser festejado ao longo da vida. E passam-se os anos e às vezes nós nos distanciamos daquela palavra do bispo, daquela acolhida, das orações mistagógicas e eucológicas
que nós escutamos na nossa ordenação, o nosso retiro, as palavras da nossa última confissão antes da ordenação, que o nosso diretor e confessor nos dirigiu. Voltamos, meus irmãos, hoje àquele sim que demos, muitas vezes com tremor, mas também com alegria. E a igreja nos pergunta novamente hoje, como vamos fazer daqui a pouco: quereis permanecer fiéis? E todos vão responder: quero, ad sunt, aqui estou para renovar a minha promessa. E esta fidelidade não é vivida isoladamente. O padre não vive o seu sacerdócio de forma isolada. Nenhum sacerdote é uma ilha, parafraseando Tomás Merton. A missa do Crisma é, por excelência, a celebração da unidade do presbitério. Como nos recorda o próprio rito, esta concelebração manifesta a comunhão dos sacerdotes com o bispo e dos sacerdotes entre si. Esta unidade não é apenas organizacional, ela é espiritual, afetiva e missionária. Esse é o desejo de cada bispo do mundo, de ver o seu clero unido, seus padres amigos entre si, colaborando uns com os outros, ajudando, manifestando este amor tão bonito que deve haver no clero. Ao longo dos últimos anos, nós temos experimentado na nossa diocese de Formosa um crescimento muito bonito na unidade do nosso clero, nas nossas foranias, na convivência, na ajuda mútua. Quando converso com os vigários forâneos, os nossos 5 vigários abnegados, que cuidam da unidade nas 5 foranias, a gente sente esse crescimento tão bonito. Isso é um dom do Espírito Santo no nosso meio. Isso precisa ser reconhecido, valorizado e aprofundado, porque um presbitério dividido enfraquece a missão, o anúncio, a evangelização, trunca a unção do querigma. Mas um presbitério unido torna-se um sinal fortíssimo para o povo de Deus, porque o pastor é aquele que vai à frente do rebanho, vai abrindo os caminhos para que as almas encontrem a salvação. E aqui neste mundo, meus irmãos sacerdotes, nós andamos à frente do rebanho, conduzindo o rebanho aos bons prados, como reza o Salmo 22. Mas quando nós chegarmos à porta do céu, no tempo último, na parousia do Senhor, os padres certamente não entrarão na frente, mas o rebanho que foi conduzido pelas suas mãos sacerdotais irá à frente, e o sacerdote terá o gozo espiritual da eternidade, contemplando as ovelhas que o conduziu neste mundo, seguindo, entrando na porta do reino. Como nos ensina o Papa Bento XVI, o Papa que as homilias da missa do Crisma mais belas ficaram para a história da igreja. Numa das missas do Crisma em 2006, dizia o saudoso Bento XVI: o sacerdócio não é um ofício individual, mas uma inserção na comunhão do presbitério, unido ao bispo. Só na comunhão é que o ministério se torna fecundo. É impressionante isso. Os senhores não escolheu a mim como bispo dos senhores, nem eu os escolhi como meu clero. Ninguém aqui escolheu a paróquia onde trabalha. Tudo é mistério de Deus. Quando estive aqui nessa catedral na ordenação episcopal de Dom João Wilke, nunca imaginava que um dia seria o bispo aqui. Tudo é mistério. E só a fé, meus queridos padres, nos dá a compreensão disso. Certa vez, quando eu estava angustiado com meu bispo,
e já pedi perdão a ele por isso. Quando fui à direção espiritual, o confessor me disse: como você vê o bispo? E eu comecei a descrever. Ele falou: não, está errado. O bispo, o sacerdócio, só pode ser compreendido a partir da fé. E daquele dia em diante eu compreendi como que é o mistério da igreja. A igreja nós só a compreendemos pela fé. Se nós colocamos os rigores da metodologia da sociologia para compreendermos a igreja, nós vamos vê-la como uma ONG atrapalhada, cheia de defeitos e carcomida pela transitoriedade desse tempo. E o Papa Bento continua: ninguém pode anunciar a si mesmo. Anunciamos Cristo, e isso só é possível se estivermos unidos a Ele e uns aos outros. Não basta o padre ser unido a Jesus, é preciso que ele seja unido à diocese, ao altar, ao bispo, aos seus irmãos sacerdotes. Por isso ninguém pode compreender, e nem Deus compreende, um padre que às vezes não conversa com o irmão sacerdote, um padre que ficou chateado com o outro que assumiu o seu lugar em alguma função na diocese. Isso não pode existir entre nós, porque isso remete aos resquícios do orgulho do diabo, a serpente infernal que inoculou a sua peçonha maldita no coração de Adão e Eva, e nós ainda trazemos conosco os efeitos deletéricos desta ação diabólica. Por isso, meus queridos padres, a luta de um padre é contra o demônio, é contra o mal, contra Satanás, que tenta o Senhor dentro da sua mente, dentro do seu coração, através da sua doença, através dos seus traumas psicológicos, através das misérias que o Senhor traz no coração desde a sua infância. Lendo a história de São Padre Pio, ele confessa que o diabo já o tentava no seio da sua mãe, porque ele ia ser um sacerdote santo. O diabo não dorme, não tira férias, não perde tempo com comida. O diabo tem 24 horas para tentar a igreja e destrói a igreja através dos sacerdotes. Quantos sacerdotes que não foram capazes de escutar a voz do bom pastor, mas ao ouvir a voz da serpente infernal, que entrou nos ouvidos de Eva e estragou todo o projeto da humanidade. É perigoso isso para o padre, porque se você escuta a voz do estranho, você passa a seguir a você mesmo. E o diabo diz: não, mas você é capaz, você é melhor do que todos os padres da diocese, você tem os melhores projetos pastorais, você prega melhor do que os outros, você tem mais santidade, você tem mais força espiritual. Isso é um ledo engano, porque às vezes aquele padre simples, que nunca aparece, tem mais santidade do que o bispo, ou do que qualquer outro padre que está à frente com o bispo dos trabalhos. Humildade, meus queridos padres, é com ela que nós queremos entrar no céu. Quando a gente visita o cemitério central e reza à frente do túmulo dos nossos sacerdotes, ou diante do túmulo de Dom Victor e de Dom Dilmo, a gente pensa nisso. Que dia será a minha vez? Como eu devo estar preparados? Isso é muito bonito. Por isso hoje é também um dia, meus queridos padres, de revisão interior para nós, para o bispo também, que talvez seja o maior pecador do clero, para os sacerdotes, incluindo também os diáconos, membros do clero. E a gente deve perguntar: como está o meu primeiro amor? Foi o que nós meditamos hoje com a carta do Papa Leão XIV. Como está o nosso primeiro amor? Que é aquele encontro
que alguém anunciou Jesus, o querigma, para nós, no grupo de jovens, ou quando a gente era criança, e despertou no nosso coração o desejo do sacerdócio, o primeiro amor, a nossa ordenação. Como isso é bonito, a gente não pode esquecer isso, voltar ao primeiro amor. Como está a nossa fraternidade, como está o nosso relacionamento com o povo, com as nossas ovelhas, porque o padre na paróquia não é para dividir, é para unir o povo aos pés do Senhor. Como estão as nossas preferências? O sacerdote é chamado a amar a todos, até os seus inimigos. O sacerdote não pode excluir, não se exclui ninguém da igreja. E podemos lembrar as palavras do Papa Francisco, que as portas da igreja devem estar escancaradas para acolher a todos, não importa quem. Acolher com amor e com o querigma. Este ano o querigmático é muito importante para isso. Acolher com o querigma a prostituta, a pessoa que está na pederastia, quem quer que seja, o drogado, os casais que estão em dificuldades, acolha a todos. E ensine os que estão na santidade a acolher também, a escutar. O padre é o homem da escuta, e você não pode querer escutar só o que você quer, tem que escutar também a crítica que as pessoas fazem a nós. Escute. Como está a sua capacidade de acolher o seu irmão padre, os seminaristas, os religiosos, o povo de Deus? De ajudar aquele que está doente, cansado, sobrecarregado. Às vezes nós estamos mais cansados do que as ovelhas, mas a gente busca a força no Cristo bom pastor e atendemos. Às vezes em horas inconvenientes, mas somos chamados a tirar as cargas e atender. De compreender aqueles que passam por dificuldades. O amor entre os padres não é algo secundário, ele é condício sine qua para amar verdadeiramente o povo. Se os senhores não se amam, não se dão bem, como vocês vão testemunhar o amor para o povo? Os sacerdotes precisam ter essa consciência. Eu sou o amor do coração de Jesus, como dizia São João Maria Vianney. O meu irmão não é o meu inferno, o meu irmão é um pedaço do céu na minha frente, o meu irmão padre. Como isso é bonito entre os senhores, como a gente fica feliz de ver esse amor que vai crescendo entre os nossos sacerdotes. Quanto mais nos amarmos como irmãos no sacerdócio, mais o povo experimenta o amor de Cristo, porque o povo percebe, o povo sente. O povo fica assim quando escuta o padre que fala mal do seu colega padre no sermão, que fala mal do seu antecessor na paróquia, que fala mal do seu bispo no sermão. O povo sabe, mas esse padre está errado. Por que isso? Porque o diabo, a peçonha que está lá do coração de Adão e Eva, entrou também no seu coração. A nossa homilia não é para atacar uns aos outros, não é para falar mal do bispo ou de qualquer outro bispo, porque o povo sente. E quando o padre fala mal do irmão sacerdote, ele perde totalmente a autoridade de pai, ele perde a unção. Cuidado, porque às vezes o diabo que nós espantamos, até dos outros, das realidades, a gente esquece que ele está dentro da gente. Primeiro é preciso espantar o diabo de dentro de nós, para depois a gente espantar dos outros. Isso é sério. Um presbitério unido é um testemunho silencioso, mas extremamente eloquente, e todos nós vamos prestar contas diante de Deus.
E hoje também abençoaremos e consagraremos os santos óleos, sinais visíveis da graça invisível de Deus. O óleo dos enfermos, que será a bênção e o consolo na dor. O óleo dos catecúmenos, que fortalece na caminhada da fé. E o santo crisma, que é o consagrado, não apenas abençoado, porque está ligado diretamente à plenitude do Espírito Santo. O óleo do crisma é um óleo pentecostal, é um óleo diretamente ligado ao Espírito Santo. E aqui, meus queridos irmãos e sacerdotes, há um detalhe teológico profundo. 2 óleos são abençoados, mas o crisma é consagrado. E o bispo consagra com os padres juntos, porque nele se invoca uma efusão mais plena do Espírito Santo, ligada aos sacramentos que configuram profundamente a pessoa Cristo: o batismo, a confirmação e a ordem. Por isso o crisma é sinal da consagração total. E o Papa Bento XVI, que teologou muito bem sobre os santos óleos, nos oferece uma belíssima reflexão na homilia de 2009, na missa do crisma. E ele diz: o óleo é sinal da bondade de Deus, da sua proximidade, da sua ternura. Mas no crisma ele torna-se sinal da unção do Espírito Santo, que transforma o homem, que o penetra, que o torna participante da missão de Cristo. Ser ungido significa ser escolhido para uma missão. O cristão não vive para si mesmo, mas é enviado. O sacerdote, de modo particular, é configurado a Cristo para ser sua presença no mundo. São Cipriano de Cartago já ensinava: ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. E a igreja católica, apostólica, romana, deixada por Jesus, ela é organizada hierarquicamente. Isso é da nossa fé, isso é de direito divino. E poderíamos acrescentar: ninguém pode viver o sacerdócio sem a comunhão com a igreja. Por isso um padre que é contra o Papa, que se coloca contrários aos ensinamentos da igreja, afronta o Papa, ele perde a unção. Ele é um galho que foge da videira e o seu destino é secar-se e ser queimado. A unção que recebemos nos insere numa comunhão, não numa autonomia. Eu não sou autônomo, eu não posso fazer o que eu quero na igreja, nem os padres, nem os diáconos, nem vocês fiéis, porque a igreja tem uma organização de direito divino. Isso é bonito, isso ajuda a gente a não perder o rumo. Meus queridos fiéis leigos, que vieram das diversas paróquias, trazendo consigo a vida das nossas comunidades, para receber junto com seus padres os santos óleos. Esta também é a vossa festa, porque estes óleos voltarão às vossas comunidades como sinais da graça de Deus, no batismo das crianças e dos adultos, na unção dos enfermos, na crisma dos jovens e na vida sacramental da igreja. E que bonito hoje ver a nossa catedral repleta de fiéis e de sacerdotes. Muito bonito isso. Gente que vem das diversas realidades da diocese. Este é um momento de alegria para o bispo, estar com seu clero, ver o povo reunido, experimentar concretamente a igreja como família nossa, família de Deus. A nossa diocese é uma família. Estamos no ano querigmático, repito, isso nos recorda, tudo começa com o anúncio. O sacerdote, antes de tudo, é o anunciador, não um funcionário do sagrado, mas uma testemunha viva de Cristo morto e ressuscitado. E este anúncio precisa ser feito como? Com convicção, com alegria e com ardor. O Papa Bento dizia ainda: o sacerdote deve ser um homem conquistado por Cristo,
para poder conquistar o povo e conduzir o povo para Deus. Missa do Crisma 2008. Isso toca profundamente o nosso coração. Somos homens conquistados por Cristo para conquistar almas para o céu. Se formos então verdadeiramente absolvidos por esta graça de Cristo, seremos verdadeiramente evangelizadores, e o nosso povo terá pastores segundo o coração de Deus. Confiemos tudo isso à Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, mãe da igreja, ela que foi a primeira a acolher a unção do Espírito Santo, que guardou tudo no coração, que permaneceu fiel até a cruz, que ela nos ensina a viver com fidelidade o nosso sacerdócio e a caminhar na unidade. E de modo especial, sob o título da Imaculada Conceição, padroeira desta catedral da nossa diocese, confiamos esse tempo de preparação para o nosso jubileu a ela, para que sejamos uma igreja cada vez mais unida, missionária, servidora e fiel ao Santo Evangelho. Assim seja. Amém. Amém.